Bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan João Pessoa. Bom dia Daniel, bom dia Denison, bom dia ouvinte Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês na manhã de hoje e vamos ao que interessa. O ouvinte está bem acostumado a ouvir falar sobre a CGU nessas primeiras horas da manhã em operações, não é? A gente acompanhou, inclusive, nesse ano, a primeira operação em relação a recursos destinados para a Covid-19. Aconteceu aqui na Paraíba, teve a atuação da Controladoria Geral da União, também as fraudes no auxílio emergencial. Houve também o trabalho de verificação da CGU. Qual a avaliação, o balanço que pode ser feito da atuação da CGU nesse ano, Severino? O balanço que a gente pode fazer é um balanço positivo. Infelizmente, a corrupção não tem parado. A gente não pode se orgulhar de estar realizando operações especiais com frequência, porque o ideal é não precisarmos realizar operações e sim termos uma gestão pública que siga fluindo com naturalidade, sem desvios, sem corrupção, né? Para que o cidadão tenha todo o seu serviço que ele necessita de uma forma tranquila e livre desse mal. Mas a CGU tem trabalhado bastante em parceria com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com o GAECO, com o Tribunal de Contas do Estado e com as polícias civil e militar também. Tivemos a Operação Quadrilátero, que ela resultou de um cruzamento de dados feitos pela CGU e que resultou na prisão de algumas pessoas que pediram auxílio emergencial e estavam com mandados de prisão em aberto. E tivemos a Select e 2 fases também da Operação Calvário esse ano. Muita operação, né? Só uma correção, que a operação que envolve recursos da Covid foi no ano passado ainda, né? Essa Operação Alquimia aconteceu ainda no ano passado. Isso. E veio... Foi a primeira do Brasil, né? Inclusive. A primeira operação Covid do país foi realizada aqui, a Operação Alquimia. Ela envolveu um pequeno município que adquiriu cartilhas com recursos repassados pelo Ministério da Saúde. Mas esse ano nós tivemos a Operação Select, que ela foi em cima de aquisições de testes rápidos por meio de dispensa de licitação, com um superfaturamento aí de mais de 80% do valor. A corrupção é um tema recorrente aqui nos telejornais, em rodas de conversa, no seu trabalho, no trabalho do senhor. E historicamente, o que é que explica a corrupção no Brasil? O que é que explica o jeitinho brasileiro? Olha, o jeitinho brasileiro é uma expressão que eu não gosto muito de usar, mas a criatividade de algumas pessoas para desviar recursos públicos, para cometer atos de corrupção, tem sido bastante criativa. O pessoal tem criado mecanismos aí que a gente acaba tendo que se aperfeiçoar o tempo inteiro. Mas a gente deve muito à corrupção, infelizmente, à pobreza. Eu associo muito à pobreza, porque quanto mais o cidadão ele está ali no estado de necessidade, ele tende a ficar, digamos, propenso a que corruptores se aproximem dele e ofereça algum valor, quer seja uma cesta básica, que seja dinheiro, em troca de algo ilícito. Então, por exemplo, os esquemas de rachadinhas que a gente vê por aí sendo noticiados, a maioria são de pessoas que estariam desempregadas e chega algum figurão, algum político, oferece um emprego para ele e propõe que parte do salário retorne. Infelizmente, a pobreza acaba sendo uma janela aberta. Se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas, né? Inclusive a CGU, junto com a UFPB e o FOCO, que é o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, estão lançando um concurso, é isso? Envolver a população nesse combate à corrupção é essencial. Exatamente. Anualmente a gente tem uma parceria com o FOCO e com a Universidade Federal por meio do Fest Aruanda, onde a gente está lançando a 5ª edição do concurso de vídeo 1 Minuto contra a Corrupção. Então é uma oportunidade que qualquer cidadão acima de 15 anos pode participar, realizando um vídeo por meio de seu celular, tem que ser pelo celular, e abordando as temáticas que promovam a conscientização para a prevenção e o combate à corrupção. As inscrições estão abertas a partir de 11 de outubro e vão até o dia 12 de novembro. Então teremos aí um mês de inscrição
onde qualquer cidadão, qualquer pessoa pode participar. Basta ter mais de 15 anos, fazer um filme com essa temática por meio do seu celular e participar. Eu espero aí que tenha uma grande participação da sociedade paraibana e do restante do país também. Até porque esse concurso ele não é restrito só ao paraibano. Essa é uma das formas que o cidadão pode se movimentar para contribuir ao combate à corrupção. Mas quais outras formas o cidadão pode agir para exterminar esse mal? O cidadão ele pode participar da gestão pública de diversas formas. A gente tem avançado muito em matéria de transparência pública, quer seja pelos portais de transparência dos próprios órgãos, o portal de transparência da CGU, portal de transparência do governo do estado, dos municípios, João Pessoa, Campina Grande, todos os municípios têm seu portal de transparência. E aqui na Paraíba nós temos uma ferramenta fantástica, na verdade uma dentre elas, que é o Sagres. Temos o mural de licitação, o painel de medicamentos. Temos vários ferramentais desenvolvidos pelo Tribunal de Contas do Estado, que propicia a população paraibana acompanhar em tempo real, praticamente, a execução da despesa no seu município. Então, para que vocês tenham ideia, o cidadão já consegue ter acesso ao extrato das próprias contas do governo por meio do sistema do Tribunal de Contas do Estado. É uma ferramenta fantástica que se tem, na verdade são várias ferramentas, e que a sociedade pode ir lá participar, fiscalizar a execução da receita, da despesa, e por meio disso até participar mais efetivamente, denunciando, apresentando denúncias pelas ouvidorias, ouvidoria da CGU, ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado, ouvidoria do próprio município e também junto às emissoras de rádio e TV, apresentando, que tem um longo alcance. A gente tem muito a agradecer a parceria com os órgãos de imprensa aqui na Paraíba, que participa bastante do combate à corrupção e na divulgação de tudo que se é feito em prol do cidadão. Dessas operações, últimas operações que a gente vem acompanhando, qual tem sido a participação da população através de denúncias? A CGU, ao Ministério Público? Olha, nós tivemos a Operação Select, ela nasceu de uma denúncia. Tivemos uma operação que a gente fez, a Falso Láter, também foi a partir de denúncia. E a gente tem tido várias operações, não só na Paraíba, mas no país como um todo, em que a participação do cidadão é primordial. Também parlamentares têm participado muito por meio de denúncia, meio de representação junto aos órgãos de controle. E essa denúncia pode ser feita em qualquer lugar, como eu falei, pode ser feita por meio das ouvidorias, pode usar a CGU, pode ir lá presencialmente também, que a gente recebe a denúncia lá no nosso protocolo, ou às vezes até eu mesmo recebo o cidadão no gabinete, com todo prazer, e a gente dá seguimento à apuração do que for denunciado. Até mesmo na imprensa, né? Porque o jornalismo também... Sim. A imprensa tem uma abrangência enorme, tem é uma porta de entrada e ao mesmo tempo de saída da notícia, que é fantástico. Porque os portais da transparência, como o senhor mencionou, eles trazem muitos dados, mas algumas vezes são difíceis de ler. E o jornalista vai lá, catuca, encontra erros ou encontra supostos erros e denuncia na imprensa. A CGU pode também agir sobre isso e acaba virando um escândalo de corrupção, enfim, ou algo que possa ser investigado. E aí o jornalismo é importante por isso também, né? O jornalista é importante em todos os aspectos. Eu gosto muito da parceria com a imprensa e o trabalho da gente, ele se completa, o trabalho dos órgãos de controle com a imprensa. Então, não adianta muita coisa a gente fazer o trabalho meramente se a população ela não está ciente de que ela pode participar, de que os órgãos estão trabalhando efetivamente em seu benefício. Então, é um trabalho complementar. O de vocês completa o nosso completa o de vocês, até porque vocês também precisam de notícias. Enfim, todo mundo de mãos dadas. Superintendente, o ministro da CGU, Wagner Rosário, declarou que a CGU e a Polícia Federal estão apurando a venda de emendas parlamentares
no que foi chamado, inclusive, de tratoraço. Essa investigação chega à Superintendência da Paraíba, como é que a CGU tem tratado essa questão? Olha, é um trabalho que está sendo feito lá na sede. Nossa diretoria que cuida dessa área, que está agindo junto com a coordenação geral, ela não tem, digamos, em princípio, ramificação aqui na Paraíba. Mas os trabalhos estão em andamento, nada impede que no decorrer da investigação surja alguma coisa aqui na Paraíba e a gente seja demandado a agir, e vamos agir com todo prazer e com todo rigor. Inclusive, eu falei agora no ministro e ele foi criticado politicamente, chegou a ser convocado na CPI da pandemia. Como é que o senhor avalia a participação da CGU nesse atual momento político brasileiro, de muita polarização, de muito debate em relação à questão política, e que também há uma atuação necessária, extremamente necessária da CGU, porque há muitos recursos que foram destinados a estados, municípios e que precisam serem fiscalizados? A CGU, igualmente aos demais governos, ela tem agido como um órgão de Estado, não como um órgão de governo. Apesar de o ministro Wagner do Rosário ser um agente político, eu já fui um agente político também há pouco tempo atrás, e a gente não perde a natureza técnica. Por quê? O comandante do órgão, digamos, o dirigente do órgão, o ministro ou o superintendente da CGU Regional na Paraíba, ele não realiza o trabalho. Quem realiza o trabalho de auditoria, de fiscalização, é uma equipe formada por auditores e técnicos, todos concursados, e que não se submetem, em hipótese alguma, a comandos ilegais, absurdos. Enfim, a CGU tem todo um aparato técnico para sobreviver, para realizar bem os seus trabalhos, independente do governante que esteja. O ministro Wagner do Rosário é uma pessoa fantástica, meu amigo, já trabalhamos juntos, já comandei o ministro, para vocês terem ideia, em trabalhos e em operações especialmente. E ele é uma pessoa extremamente, digamos, aguerrida, que comanda a CGU de forma espetacular, e ele, quer queira ou não, acaba fazendo parte da estrutura de governo. O ministro pertence ao governo, a CGU não. A CGU, ela é um órgão de Estado que, óbvio, integra a estrutura governamental, mas o seu corpo técnico trabalha com total isenção. Ainda nacionalmente, existem grupos pequenos, mas existem, que criticam a autonomia e a independência entre poderes. Como o senhor acredita que esse discurso ou até mesmo atitudes podem prejudicar a sociedade como um todo? Olha, a partir do momento que se politiza situações que, digamos, não existem de fato, a população ela tende a ser prejudicada, quer seja na prestação de um serviço que lhe é eficaz, quer seja, digamos, em ações que poderiam caminhar mais tranquilamente, mas eu não vejo tanto prejuízo assim nessa guerra entre os poderes. Até porque, graças à existência da maioria dos servidores públicos federais serem de carreira, isso, digamos, retira esse viés político, retira essa briga entre os poderes, ela faz com que pouco o cidadão venha sentir efetivamente. Mas a gente não pode dizer que é 100%, que essa ingerência, que essa briga política não afete, até porque grande parte do alto escalão não é de carreira, então não são servidores efetivos que estão ali, digamos, para seguir de forma totalmente isenta na gestão da coisa pública. Mas a gente tem essa bandeira positiva, que é o fato de a administração pública federal ela ser praticamente toda de carreira. Isso para a gente não tem preço. E aí a gente defende, sim, servidor concursado é servidor que serve ao povo e não ao governo. Queria falar sobre a Operação Calvário. Muitas fases foram deflagradas, muito material foi apreendido através de busca e apreensão. A CGU atuou nessa questão. Como é que está o andamento das investigações? É possível ainda ter seguimento a uma operação que já teve tantas fases? Os materiais já foram todos analisados, superintendente? Sempre é possível, Daniel, sempre é possível. A gente tem alguns materiais ainda pendentes de análise da Calvário,
E não se descarta qualquer dia desses aí ter uma próxima fase, até porque, como há material ainda pendente de análise, pode ser que surja a necessidade de coletar mais provas de algumas situações só para, digamos, fechar ali a lapidação do caso. Mas a gente tem avançado bastante, o GAECO tem avançado bastante na questão da apresentação das denúncias. O ex-governador Ricardo Coutinho diz que é vítima de uma perseguição que envolve o Judiciário, o Ministério Público. O que é que o senhor acha dessas declarações de quem geralmente é alvo de operação e sempre quer justificar como uma questão política? É uma reação natural, né, do agente público, do ex-agente público, que declara esse tipo de situação como sendo perseguição. O que eu asseguro à sociedade é que aqui na Paraíba e nos demais entes da federação, as operações especiais, elas são realizadas com extrema responsabilidade. Ninguém vai, digamos, apresentar um relatório de auditoria, no caso da CGU, uma nota técnica, de forma irresponsável e sem provas. Mas, obviamente, a pessoa que está lá sofrendo a ação, ela tem o direito de se defender e pode utilizar todos os meios previstos na legislação, assim como também falar tudo aquilo que ela pensa e ela quer. É um direito dela. Auxílio emergencial. Muita gente recebeu sem ter o direito e a CGU foi lá e notificou essas pessoas ou ajudou a que outros órgãos também notificassem. Quantos já devolveram aqui na Paraíba? Vamos lá. Auxílio emergencial, nós tivemos 2 etapas, né? A primeira etapa, que foi em 2020, nós trabalhamos extremamente de forma exaustiva mesmo no Auxílio Emergencial 2020, até porque era um programa de governo que estava sendo lançado em meio a uma pandemia e a gente, digamos, como governo, teve que acelerar em função da fome, das situações que as pessoas em situação de extrema pobreza ou de pobreza estavam passando. O governo teve que agir de forma rápida. Quem tem fome não pode esperar. E com isso, o que aconteceu? O governo utilizou algumas bases de dados, no caso a base do Bolsa Família, a base do CadÚnico como um todo, para, digamos, agilizar o pagamento do auxílio emergencial. Isso resultou em alguns pagamentos indevidos, no caso de servidores públicos, que o Bolsa Família, como ele funciona em razão de per capita, digamos que a renda familiar dividida pelo número de pessoas residentes ali, e com isso alguns servidores públicos acabaram recebendo indevidamente. Mas aí nós fizemos todo um trabalho de notificação a essas pessoas por meio das prefeituras, das câmaras. A imprensa ajudou bastante no trabalho e em 2020 nós tivemos de volta mais de 10 milhões de reais, de um total de cerca de 50 milhões pagos. Mas a partir do finalzinho de 2020 o Ministério da Cidadania... Na Paraíba, esses isso, 50 milhões. Na Paraíba, então 40 milhões não foram devolvidos. Isso, aí vamos lá. Não foram devolvidos em 2020. O que é que acontece? A partir do final de dezembro de 2020, o Ministério da Cidadania assumiu as cobranças e as notificações e firmou uma parceria com a Receita Federal para que, por ocasião da apresentação das declarações de imposto de renda, fossem emitidos alertas a partir do momento que o cidadão ele prestava a sua declaração de imposto de renda e ele tinha ali, por exemplo, um filho que estudava numa faculdade de medicina caríssima e ele era dependente dele e tinha recebido auxílio emergencial, ele, assim que mandava a declaração, vinha um alerta de que ele teria que devolver o auxílio emergencial recebido pelo filho. Isso aconteceu com várias pessoas e resultou em diversas devoluções. E a devolução não poderia ser parcelada, tinha que ser devolvida de forma integral. Então, esse levantamento de quanto foi devolvido agora em 2021, nós não temos. Quem tem esse dado é o Ministério da Cidadania, mas temos também um ponto positivo. Com a parceria com o Tribunal de Contas do Estado, nós realizamos em 2021, com esse novo auxílio emergencial, o cruzamento da base de dados. E paraibano, servidor público, não recebeu auxílio emergencial. Não teve um sequer que recebesse. Então isso para a gente é fantástico. Isso mostra o quê?
é que, digamos, o governo aprendeu com, digamos, um erro cometido em 2020, um equívoco cometido em 2020, e também não tivemos notícia de figurões paraibanos que solicitaram auxílio emergencial de forma indevida. Isso mostra que o povo paraibano evoluiu, amadureceu e criou uma consciência cidadã de que não podia receber o auxílio emergencial indevidamente. Qual o recado aos agentes políticos ainda que insistem em se corromper diante de uma oportunidade em uma gestão pública? Olha, não apenas para o agente político, né? Para o cidadão como um todo, é preciso ter responsabilidade na gestão da coisa pública, no caso do gestor, no caso do agente político. É preciso parar de querer levar vantagem. É preciso ter a consciência de que ele está ali representando o cidadão que votou nele, que em sua maioria é alguém extremamente carente, necessitado, que precisa de um serviço público de qualidade, e que, se não houver desvio, não houver corrupção, os orçamentos públicos são mais que suficientes para gerir, para proporcionar serviços públicos com qualidade ao cidadão. Quais as fraudes mais comuns durante as investigações? O que é descoberto? O que é mais comum? Olha, é muita montagem de dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, conluio entre empresas e agentes públicos, obra superfaturada, obra inacabada, obra que, digamos, tem sempre já um sobrepreço desde o início, desde as planilhas iniciais para a composição do orçamento da licitação. Infelizmente, o gestor público é muito criativo. E a gente precisa cada vez mais ficar atento, cada vez mais participativo e de olhos abertos para que a gente tenha um serviço público isento de corrupção. Superintendente, uma dúvida ainda em relação, você falou sobre sobrepreço. Nesse momento de pandemia, até a população percebeu, indo numa farmácia, que o preço do álcool em gel que a gente pagava antes da pandemia não foi mais o mesmo, a máscara também. Como é que a CGU fica atenta para saber se há realmente um sobrepreço ou se o mercado, diante de uma situação de uma procura maior, se aproveitou e elevou o preço de produtos, por exemplo, nessa área de saúde? Vamos lá. O cálculo de sobrepreço a gente faz sempre em cima das aquisições. Digamos, a gente vai em cima daquele produto que está sendo adquirido, quer seja por uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade ou até uma própria licitação, e sempre procura comparar preços praticados por outros entes governamentais. E quando não, a gente pesquisa no próprio mercado. E sempre preços atrelados àquele período que está sendo adquirido aquele bem ou aquele serviço. Por exemplo, no ano 2020 nós tivemos um boom aí nos preços, que foi ali em março, abril, onde os preços de alguns insumos subiram demais mesmo. Então, álcool gel, máscara, digamos, insumos voltados ao combate à pandemia, eles subiram muito de preço. E a gente sempre que está levantando o preço para verificar a questão de sobrepreço ali naquela contratação, a gente compara os preços da época. Por exemplo, no caso da Operação Select, que era em cima de testes rápidos, nós, para comparar preço, nós utilizamos o preço do próprio mês. Às vezes era preço ali quase do mesmo dia. Nós tivemos, por exemplo, uma aquisição de teste rápido aqui na Paraíba, em que um órgão adquiriu no dia 13 de julho e o outro adquiriu no dia 15 de julho. E um órgão adquiriu por 25, o outro adquiriu por R$115. Então, o mesmo teste rápido, do mesmo fabricante. Então, imagina aí uma diferença de R$90 em um teste rápido com a diferença de 2 dias. Isso é um total desrespeito à sociedade. A gente fez até um levantamento de uma das empresas que foram alvos nessa operação, e a empresa, inclusive, vendia ferramentas. Do nada passou a vender produtos hospitalares. Isso é muito comum também nas investigações, de encontrar não só as empresas de fachada, mas também empresas que acabam se aproveitando de oportunidades
para se envolver em esquemas de corrupção? A criatividade, como o senhor acabou de mencionar, né? Exato. Infelizmente, no período da pandemia, nós tivemos todo tipo de situação. Essa digamos, empresas de fachada, ela já era comum nos demais exercícios, porém, com o surgimento da pandemia, aconteceu de empresas de tudo quanto é ramo, ela alterar a sua natureza econômica para fornecer insumos, para fornecer serviços voltados ao combate à pandemia. Tivemos empresas sérias que fizeram isso, forneceram a preço justo, mas tivemos muitos oportunistas, como no caso dessas empresas que estavam fraudando as dispensas de licitação para o fornecimento de testes rápidos na Paraíba. Tivemos muitas em todo o país que se aproveitaram da situação para levar vantagem. Então eram meros, digamos, intermediários. Então eram empresas que não tinham nada a ver com aquele tipo de insumo, mas entravam como atravessadores que, digamos, compravam muito barato o produto e vendiam muito caro, se aproveitando da demanda, né? Então tinha muita demanda, a procura é extremamente elevada e pouca oferta. Então muita gente se aproveitou disso, infelizmente, para ganhar dinheiro durante a pandemia. Superintendente, a gente está ao vivo nesse momento também na TV Tambaú, junto com a Rádio Jovem Pan João Pessoa. Queria fazer uma última pergunta. Esse fim de ano vai ser movimentado? A CGU está envolvida em muitas investigações, vem muitas operações por aí, é possível adiantar? O que o senhor pode adiantar sem comprometer as investigações, é claro. A CGU e os órgãos parceiros estão trabalhando. É só isso que eu posso dizer. Recado. Então... É o recado. Recado dado, viu, Anne? Volta aí contigo. A gente segue aqui essa entrevista completa. Vai lá para o blog do Jornal da Manhã, no portal T5. Superintendente, obrigado pela sua participação aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado. A CGU está sempre à disposição de todos. Bom trabalho. Qualquer coisa, a gente volta a lhe acordar. Lhe acordar não, porque quando o senhor está acordado, cedinho, é sinal que tem operação em andamento. E a imprensa vai lá, bate na porta e pergunta onde é que está tendo a operação, não é isso? É verdade. Mas é um prazer para nós ter essa parceria com a imprensa e é fantástico. A gente, como eu falei antes, o nosso trabalho ele se complementa. A gente tem que fazer muito pela sociedade. Ela merece o nosso respeito e o nosso trabalho mais ainda. Muito obrigado, superintendente.